Aos dois e bem-vindos. Tenente Coronel, bom, um ano que mais pareceu muitos anos. Este ano foi, de facto, se vamos começar com o tema por aí, não vamos sair daqui. Para já, Donald Trump quis vincular-se, fazer uma ruptura brutal em todas as instituições. No FBI, na CIA, nos departamentos federais da imigração, nas próprias Forças Armadas, e, portanto, há aqui, digamos assim, uma gestão persecutória a tudo o que era governo do Biden, ou melhor, governo democrata. E por aí começou, digamos assim, toda esta forma de gerar conflitos em que nós hoje assistimos exatamente a toda a sociedade norte-americana completamente desviada. Tem uma comunicação social direta, toda a gente vai à rede X saber qual é a motivação ou o último análise do próprio presidente. Tem uma desconfiança total nas instituições, a começar pelo Supremo, que é com quem ele devia estabelecer mais, digamos, delicadeza de relação, e também, principalmente, tem-se assistido, não nos secretários de Estado, mas nos assessores dos secretários de Estado, uma certa rotatividade. Significa que há elementos que recusam-se ou são colocados, digamos, de parte para cumprir o desempenho da administração Trump. Portanto, há aqui este nível. Depois, ao nível da interpretação económica, a montanha pariu um rato, porque estávamos à espera, enfim, a guerra das tarifas, não resultaram absolutamente em nada de positivo para a economia norte-americana. Houve um aumento da inflação e a questão da imigração e do ICE, a intervenção do ICE, veio convocar aos agricultores norte-americanos uma grande dor de cabeça, porque a boa mão de obra, barata e especificada, desapareceu. E este é o caos que a América está neste momento a viver, para além de outros. E Vitaly Venislawski, pode-se dizer que a geopolítica deu lugar à política de ego de Donald Trump? Sem dúvida alguma, Bruna. O Tenente Coronel começou muito bem, logo por falar da palavra ruptura. E, de facto, é isso que foi a imagem do primeiro ano de Donald Trump, foi o início da ruptura. Ele vai continuar a construí-la metodicamente, a fazê-la metodicamente ao longo dos próximos anos do seu mandato. Se forem os próximos 4, se não, veremos. Mas, na verdade, esta é a ruptura que se fez com várias instituições que eram sacrais, seja internacionalmente, seja na forma como os Estados Unidos eram percepcionados, sobretudo, seja na forma como os Estados Unidos se comportavam internacionalmente. Portanto, a pergunta que me colocas, Bruno, está no plano geopolítico. Obviamente que houve uma personificação da geopolítica, houve uma mercantilização da geopolítica e houve uma aproximação. Os americanos já têm um termo para isso, ruthless. Nós aqui diríamos rude, algo parecido a isso. E obviamente que isso rompeu com muitos padrões que se esperava que iriam acontecer por parte dos Estados Unidos. Porquê é que há aqui um paradoxo? Porque os Estados Unidos foram os principais construtores e patrocinadores da ordem internacional vigente, daquela que, na verdade, hoje tem tido muitos desafios, tem enfrentado imensos desafios. Mas após um ano de Donald Trump, nós percebemos que o maior desafio que esta ordem patrocinada e construída pelos Estados Unidos que tem enfrentado tem sido justamente os Estados Unidos de Donald Trump. E isso é um paradoxo mental com o qual a comunidade internacional, e nomeadamente os países europeus e a sociedade europeia, que estava perfeitamente assente, e o projeto europeu que também está a enfrentar os seus desafios
mas estava assente numa postura e numa aliança sacral, mais uma vez, com os Estados Unidos, vê completamente abalada e obviamente que cria aqui um conjunto de paradoxos que se tornam difíceis de resolver. Há pouco o Afonso dizia que o cenário que se olhava para uma terceira guerra mundial era um cenário NATO contra a Rússia. E hoje o cenário mais próximo de terceira guerra mundial que nós vemos é a Europa contra os Estados Unidos na Groenlândia. Portanto, o absurdo aonde nós chegamos. Esse cenário sendo plausível ou não, isso é outra coisa, mas a verdade é que o consciente social está a olhar para a situação, por exemplo, da Groenlândia enquanto um hotspot da política internacional com esse receio. E aqui cria-se uma contradição com a qual nós não conseguimos viver e que temos que tentar compreendê-la, e ela é complicada. Mas é isso que marcou este ano de Donald Trump, e os próximos serão mais do mesmo, naturalmente, porque há um plano concreto de desvinculação dos Estados Unidos deste conjunto. O que é que Donald Trump quer? Ele não quer matar o multilateralismo, mas ele quer que o multilateralismo seja centrado nos Estados Unidos e onde os outros participem nele, não enquanto membros com voz ativa, mas enquanto membros passivos que apenas produzem para essa ordem que concentram nos Estados Unidos e recebem dos Estados Unidos aquilo que Washington decide que esses tais parceiros podem e devem receber. Portanto, obviamente que é uma ordem centrada nos Estados Unidos e é aquilo que, ou melhor, para chegar até lá é preciso desconstruir tudo aquilo que foi sendo construído ao longo das últimas décadas, muitas décadas. E, Tenente Coronel, pegando aqui na deixa da Groenlândia, hoje está a circular nas redes sociais uma imagem publicada por Donald Trump com a bandeira norte-americana na Groenlândia. Ele que disse aos jornalistas que vão descobrir o que é que vai acontecer. Bem, isto obriga-nos a nós a ver, da mesma forma que fizemos a retrospectiva do ano, vamos fazer a análise da retrospectiva das fases bombásticas e das ações posteriores ao que Donald Trump nos habituou. Até os pobres, coitados dos estudantes de Teherão, ele próprio incentivou a vir para a rua e depois ninguém apareceu para os apoiar. Até esses foi a última, digamos, ação de contrariedade à ação e às palavras que Donald Trump fez com custos caros, principalmente de vidas. Nós temos que, quer dizer, Donald Trump eu acredito, é aconselhado por gente sensata. Ele sempre foi, ao longo da história, desde os programas da CBS, ele teve sempre atitudes bizarras. Ele é um incontinente verbal. Ele diz perfeitamente barbaridades e não tem ninguém que o obrigue a ter consequências. Eu não sei se isto vai acontecer no presidente a seguir, que tomará, digamos, em rédeas a reposição e a chamada à justiça deste senhor, porque este senhor está a cometer, digamos assim, abusos que na carta dos pais fundadores dos Estados Unidos da América se previa como impossível de acontecer. E acho que estas atitudes, todas estas reias que o presidente Donald Trump nos tem habituado, geralmente não têm, digamos, a ligação àquilo que ele diz com aquilo que ele faz, a não ser para os negócios. Para os negócios, sim, isso é relativamente. Agora, politicamente, não é propriamente coerente com o que diz e com o que faz. No caso da Groenlândia, temos, enfim, uma situação muito grave se houver a intenção de ocupar a Groenlândia. E aí é o fim, digamos assim, como já muita gente disse,
da Organização do Tratado da NATO. Atlântico E Vitaly, Trump disse até que a NATO estaria no monte de cinzas da história se não fosse por ele. Bom, não há muito a acrescentar. De facto, Donald Trump, nesse aspecto, o Tenente Coronel falou dessa parte da parte mediática, discursiva de Donald Trump, aí obviamente não há controle nenhum e não há filtro nenhum. As coisas são ditas e Donald Trump aprendeu a viver e a agir com isso. Isso faz parte integrante da vida e da estratégia de vida dele, portanto ele aplicou isso diretamente à política. E depois vem aquela questão que eu estava a dizer, que espera-se de um líder dos Estados Unidos que ele seja, ou pelo menos discursivamente, seja alguém que procura apaziguar as coisas. Porquê? Porque é alguém que quer garantir a estabilidade de um sistema internacional que os Estados Unidos construíram, foram os principais construtores e depois patrocinadores, e depois colocaram-se como defensores do mesmo, e hoje esse sistema está a ser destruído pelo discurso de Donald Trump. E isso não é ingênuo, isso não é sem querer, digamos assim, não. Isso é a querer. Esse é o claro objetivo de destruir essa construção internacional que existe para criar uma nova, criar uma própria. E obviamente que Donald Trump vai dizendo tudo e mais alguma coisa. Nós vimos ontem, anteontem, quando foram publicadas as mensagens partilhadas entre o presidente norte-americano e o primeiro-ministro da Noruega. Depois, aliás, não foram publicadas, foi Donald Trump que as publicou. As mensagens publicadas com o Macron, com o Mark Rutte. E, portanto, nós percebemos que, ou seja, nós alguma vez esperaríamos de um presidente dos Estados Unidos a dizer: bom, se vocês não me deram o Prémio Nobel da Paz, eu não tenho que preocupar mais com a paz. Eu estive um ano a preocupar-me com a paz para conseguir o Prémio Nobel. Não consegui, não vou mais preocupar com isso. Agora eu tenho que zelar pelos interesses dos Estados Unidos. Este tipo de discurso, vindo do presidente dos Estados Unidos, sim, numa mensagem privada, mas sim que depois ele é que publica, portanto já deixa de ser privada por iniciativa própria, é de facto assustador. Porque nós percebemos que é o presidente da maior potência militar do mundo. Donald Trump exagera quando diz que é a maior potência militar da história, na percepção dele, mas eu não estaria muito longe disso. Sinceramente, eu não me lembro de nenhuma força armada com uma capacidade de projeção de forças para qualquer canto do mundo em tempo recorde que os Estados Unidos têm. Ninguém tem e ninguém teve. E para outro país ter essa capacidade potencial seria a China. Ainda tem muito que fazer, muito mesmo. E, portanto, quando um presidente de uma nação deste género, deste calibre, diz uma coisa desse género, é assustador. É assustador porque nós não percebemos o que é que vem aí. E nós acabamos por perceber que a linha entre haver guerra e não haver guerra, uma guerra que nós queremos evitar, uma guerra para a qual nós não estamos preparados, nem mentalmente, nem psicologicamente enquanto sociedade europeia, nem a sociedade americana está, se formos por aí, nós percebemos que não só ela depende da decisão do Presidente, mas ela depois depende do bom senso de quem for executar essa decisão, porque Donald Trump vai estar em Washington ou em Mar-a-Lago quando der a ordem para abrir fogo. Mas e quem estiver na linha da frente vai abrir fogo, vai se atrever a lidar depois com o mundo e com o instrumento das consequências daquilo que for acontecer depois da ordem dada? E, portanto, aqui é uma crença que nós depositamos em todo o sistema burocrático e institucional que os Estados Unidos têm enquanto democracia. Todas as democracias têm. Mas nós percebemos que um ano de presidência de Donald Trump, um ano de administração de Donald Trump, foi desconstruindo esse sistema. Nós vemos, aliás, essa guerra, neste momento, está a acontecer, por exemplo, com a Fed. Com a Reserva Federal, com Powell a ser colocado fora. O mandato dele está a terminar, é verdade, e nós vamos ver como é que ele vai ser colocado e quem vai ser colocado na sua posição. Porque, obviamente, que espera-se que o próximo nomeado seja um aliado da administração. E, portanto, um dos pilares da democracia norte-americana, que é a independência da Fed, neste momento, pode tornar-se refém do sistema político unipessoal. E vamos perceber que tipo de consequências é que isso também trará para a economia mundial. Porque sabemos qual é o plano de Donald Trump. Através de uma inflação forçada, através de uma taxa de juro maior sobre o dólar, fazer com que o dólar fique mais desvalorizado e dessa forma atrair investimento nos Estados Unidos. Mas obviamente que a Fed não quer fazer isso porque vai estar a inflacionar o dólar, a deflacionar o dólar de forma artificial, e isso tem custos acrescidos para a economia no longo prazo. Prazo esse que não é propriamente preocupação de Donald Trump.
portanto, há muitos problemas aqui nesta terapia de choque que esta administração está a executar e que não está a olhar para a sustentabilidade sequer das suas próprias medidas. E isso é o mais assustador, porque administrações podem vir, elas vêm, elas vão, elas voltam, mas quando no espaço político o decisor político não pensa na sustentabilidade das suas ações e apenas fica focado no impacto imediato delas, obviamente que a política, quanto isso, morre. Porque ela não é feita disso, ela é feita de planos de longo prazo. E a própria democracia acaba depois por ficar estratosfericamente enfraquecida. Vamos perceber o que é que os próximos anos desta administração trarão. Uma coisa é factual, é que o próximo ano trará eleições, as midterms nos Estados Unidos, e elas poderão ditar das duas uma. Ou o carte blanche para Donald Trump, para continuar a fazer aquilo que tem estado a fazer, ou então um travão maior ou menor, consoante forem os resultados, e dependendo, um resultado muito pessimista para Donald Trump pode significar um travão demasiado forte e equivale a um impeachment. Vamos ver. E que, não será a primeira tentativa de impeachment com a qual o presidente norte-americano tenha estado a lidar, não nesta administração, mas na anterior. Na anterior. E cá estaremos para ver. Obviamente. Vitaly Venislawski, Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, obrigado.